Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de infecção do trato urinário. Nossa convidada de hoje é a doutora Mirtz Maria Rodrigues Bertozzi. Doutora Mirtz é médica nefrologista. Mirtz, é um prazer te receber aqui no programa e tentar explicar, conversar com os nossos telespectadores a respeito de infecção urinária, que a princípio parece ser uma coisa assim tão simples, mas pode ter grandes complicações, não é verdade? É um prazer estar aqui no seu programa novamente. Eu espero conseguir explanar sobre a infecção urinária e tirar todas as dúvidas que o pessoal tiver, né? Mirtz, vamos explicar então, começando, o que vem a ser a infecção urinária, para que todo mundo possa entender? Para poder explicar a infecção urinária, o pessoal tem que entender quais são as partes que fazem parte do trato urinário, que é o rim, o ureter, a bexiga e a uretra. Esse faz parte do sistema urinário. Nós temos dois tipos de infecções urinárias, a do trato urinário alto e do baixo. O baixo é mais conhecido como a cistite, que é o nome popular de cistite. É como todo mundo conhece, como todo mundo conhece. E do trato urinário superior, nós temos a pielonefrite, que é uma infecção urinária mais grave do que a própria cistite. Certo. Agora, com relação à diferença entre uma e outra, é mais pelos sintomas, A cistite, como todo mundo já conhece, ela é mais sintomática. Tem mais a dor para urinar, a urina fica mais quente, a urina é fétida e não vem associada com febre, que já seria uma infecção do trato urinário superior, que é a pielonefrite. Então a pielonefrite, ela vem acompanhada de febre, ao contrário da cistite, digamos assim, que não só tem sintomas de ardência para urinar, mas não tem a febre. A quadro febril, Só que a pielonefrite é mais grave, Porque acomete, a pessoa fica mais debilitada, apresenta náuseas, vômitos e pode até desenvolver um quadro séptico, que seria um quadro infeccioso generalizado. Quer dizer, a pessoa tem que deixar bastante, A pessoa tem algum problema, tem que procurar o médico, tem que procurar o especialista quanto antes, Mirtz? Porque às vezes uma coisa que é tão simples, de repente pode acabar complicando. E o pessoal às vezes deixa passar muito, Eles começam a ter os sintomas, que pode se iniciar com uma cistite e pode evoluir para uma pielonefrite também. Mas tem que se tratar inicialmente, Então, tipo assim, começou a ter esses sintomas, da infecção urinária. Até gostaria, se fosse possível, que você repetisse esses sintomas, para quem estiver nos assistindo, que fixe bastante, saber quando procurar realmente o médico, para poder tratar. Isso. Então, a cistite, ela vem com ardor para urinar. Pode ser no início da urina ou no final, que acaba de urinar. Ela tem o cheiro forte, fica mais quente a urina, E é dor mesmo, é uma dor assim que é como se estivesse arrancando toda a urina, toda a uretra, Como se tivesse a dor intensa. Ô Mirtz, vamos falar um pouquinho das causas mais comuns da infecção do trato urinário? Olha, a causa mais comum depende também da idade, Por exemplo, na criança, a gente nota que a infecção urinária no homem, até na criança de 6 meses, é mais comum na criança, no homem. E acima de 1 ano é na menina. A menina aparece infecção urinária mais frequente. Quer dizer que na menininha, até após 1 ano de idade, é mais comum. E no menino, até no homem, 6 meses de idade, isso está relacionado muito com as malformações congênitas, Certo. E agora, quando a mulher inicia uma vida sexual ativa, ela tem muito mais infecção urinária do que o homem. E isso já é mais provável pela própria consistência, pela própria formação. Pela própria anatomia, anatomia da mulher, A uretra é uma uretra curta, ela é muito próxima da vagina e muito próxima do ânus, que são regiões contaminadas. Então, ela tem uma infecção urinária muito mais frequente, do que o homem. Então, digamos assim, na vida adulta, também é mais comum no sexo feminino. No sexo feminino. E a partir de 50, 60 anos, começa a ficar muito frequente no homem, justamente por causa de aumento da próstata, porque aí fica um resíduo vesical maior, estenose de uretra, que também ocorre muito na idade de 50, 60 anos no homem. Aí o homem começa a ter uma infecção mais ou menos paralela à da mulher,
Certo, então acaba ficando mais ou menos, né, empatado, digamos assim, né? Isso. E, Mirtz, por que algumas pessoas têm, assim, quadro de infecção de repetição, uma coisa que trata e volta? O que acontece? Olha, está muito relacionada com a própria pessoa, a própria anatomia da pessoa, a própria susceptibilidade dela de ter mais infecção, tá? Mas não tem uma causa assim, muito específica. Depende muito de pessoa, então, para pessoa, né? Pessoa. Tem gente que não tem infecção quase que nenhuma, né? Tem outros que já são mais susceptíveis mesmo. E o importante aí também é realmente procurar sempre orientação médica, tomar o medicamento correto. Certo. Não é? Uhum. Porque tem gente, às vezes, que tem uma dorzinha, às vezes, não quer dizer que está com aquele tipo de problema, já quer tomar um antibiótico, alguma coisa, que é totalmente errado, né, Mirtz? Totalmente errado. E tem que estar sempre baseado no exame. O exame laboratorial, né, é muito importante, principalmente a cultura de urina, para você se basear qual tipo de antibiótico que você vai entrar. Ô Mirtz, aparece muito também infecção urinária na grávida, né? Por quê? Na grávida, aí, com você mesmo, né? Você tem melhor para explicar isso, por causa da própria parte hormonal, né? Da grávida. Mexe com tudo, né? Mexe com tudo, tem uma dilatação das vias urinárias e também está provado aí que na grávida a urina ela tem mais quantidade de açúcar, mais quantidade de aminoácidos e isso daí é um bom meio de cultura para as bactérias, né? Facilita, então facilita, né? A infecção. Mirtz, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a doutora Mirtz, falando a respeito de infecção do trato urinário. Mirtz, vamos falar um pouquinho de prevenção? Como fazer essa prevenção tanto no homem, na criança, na mulher? Olha, a prevenção na mulher, vamos pensar na mulher com vida sexual ativa, então é importante que ela tenha sempre o interesse de procurar o ginecologista principalmente, né? Porque uma das causas de infecções urinárias é a presença de leucorreia ou corrimento, né? Como o pessoal conhece, né? Pelo termo correto. Porque como pela própria anatomia, uretra, vagina e ânus, tudo muito próximo, então se tiver infecção vaginal, provavelmente vai ter infecção urinária também. Favorece, né? Favorece muito a infecção urinária. Então é importantíssimo que a parte ginecológica esteja sempre bem mesmo, né? Sem corrimento, sem nada. No caso, por exemplo, do homem, na idade mais avançada, porque tem que pensar realmente na parte urológica, né? Ver a parte prostática, como que está. Então, sempre procurar o urologista também para poder investigar e ver como que pode se tratar, né? Essa parte prostática aí. Exatamente. Uma coisa importantíssima, beber água, né? Muita gente, bastante, a maioria da população não tem hábito de tomar tanta água, né? Bebe. E assim, quanto mais tempo você demora para tomar líquido, mais a urina demora para formar urina, mais a urina fica dentro da bexiga, porque a bexiga tem que ter uma quantidade de 300 ml mais ou menos de líquido para ela se ter a sensação de urinar. Então, quanto mais demorar, mais a urina fica estagnada ali, fica parada, mais provável você pode ter infecção também. Né? Então, olha só, é importante, né? Quer dizer, importante. Não é o ato de beber água também estimula a bexiga, tudo isso prevenindo, né, a infecção. Mais, né? Por isso que não se deve ter vontade de urinar e não ir no banheiro, né? Então tem muita gente que costuma fazer isso, não segurar mesmo, né? Porque senão é uma das causas também de infecção urinária, né? Agora, na criança, a gente tem que observar desde o início da vida da criança, né? Se a criança começa a ter muito quadro febril, não desenvolve, é uma criança que não consegue alimentar direito, tem que se pensar em infecção urinária. E pensou em infecção urinária em criança, tem que ser investigado, né? Aí faz-se ou ultrassom e a urografia excretora, porque é através desses 2 exames que a gente vai ver se tem alteração ou não, né, do trato urinário mesmo. E o mais comum é o refluxo, né? Vésico-ureteral. O que significa isso? É a volta da urina da bexiga para dentro do ureter. E de dentro do ureter pode caminhar para dentro do rim, né? E com isso você pode ter uma infecção generalizada também. O que não é nada bom, né, Mirtz? Não é nada bom. Inclusive na criança foi até bom, né, ter comentado, porque as mães às vezes ficam perdidas, né? O que está acontecendo com a criança? Porque o adulto ele vai comentar que está com ardência para urinar.
Ou a criança não, a criança não tem como, nem explica, né? Isso. Então é importante aí prestar atenção, ficar atento, né? Isso, febre, a criança não alimenta, né? Isso realmente a mãe começa a observar, aí a gente tem que realmente pensar em infecção urinária. A infecção mais comum na criança, Mirtz, como que é feito inclusive o diagnóstico? Através do exame de urina. A primeira coisa, tem que fazer a urina 1 com cultura de urina, né? Para se prevenir. Aí constatou a infecção urinária, aí você vai investigar o porquê que pode estar ocorrendo isso, tá? A infecção. E o mais comum são essa refluxo vesicolateral, que é o mais comum. E no homem, pensar em válvula de uretra posterior, que também é uma malformação congênita, que tem que ser corrigida para que essas infecções não se repitam. Ô Mirtz, normalmente a gente sabe que o tratamento, normalmente, né, fazendo o diagnóstico de infecção de urina, seria um antibiótico, né? Mas assim, de uma maneira geral, tem alguma recomendação para fazer uma prevenção, para evitar que a pessoa tenha, que quanto menos use antibiótico, melhor? Olha, uma é o que a gente já falou, ingerir muito líquido mesmo, né? Isso no adulto, tanto na criança, pedir realmente para ingerir líquido. A outra é principalmente pós-relação sexual. O que tem que se fazer? É tomar meio banho e urinar, né? Isso você já consegue muito evitar que as infecções urinárias se repitam, tá? Porque como a uretra, na hora que o pênis penetra na vagina e na hora que ele volta, se tiver infecção urinária, a uretra é pequena, então vai cair bactéria e vai crescer bactéria mesmo. Então já urinando e já tomando muito líquido, tomando meio banho, isso já ajuda mesmo, né, a diminuir as infecções urinárias. Então, quem estiver nos assistindo, atentar, que é uma coisa, um ato tão simples, né? Tomar um banho, né? Fazer a sua higiene íntima ali, que é importante, que previne tanta coisa, né? Inclusive a infecção de urina aí, não é verdade? Isso. Mirtz, quando que uma infecção de urina é considerada de repetição e como que a pessoa pode fazer uma prevenção disso? Olha, considera-se como infecção urinária de repetição quando você faz o tratamento, né, vamos supor 7 dias, 7 a 14 dias de tratamento, e 2 semanas depois volta a infecção urinária novamente. Pode ser com o mesmo tipo de bactéria ou com bactéria diferente. Aí é considerado como de repetição. Certo. Atualmente, o que a gente faz é o tratamento de 10 a 14 dias, repete-se a cultura de urina. Se a cultura de urina é negativa, a gente faz profilaxia. O que é profilaxia? A gente vai usar um antibiótico ou tem alguns fitoterápicos que, né, o pessoal está usando agora, durante uns 90 dias, que a gente usa em dose baixa, principalmente o antibiótico em dose baixa, repetindo-se cultura a cada mês, para ver se mantém a infecção. E tomando todas as profilaxias, banho, né, toda a sepsia que tem que se tomar, tomando líquido e... Não esquecendo de beber água, né? Não esquecendo de beber água. E aí a gente vai repetindo isso, né, até 90 dias. Se acabou a infecção, às vezes o que a gente pode continuar para frente é o dia que teve relação sexual, usar um antibiótico e pronto. Às vezes com isso a gente consegue manter sem infecção. Uma coisa que a gente sempre ouve também, Mirtz, é que às vezes a pessoa, né, o paciente está tomando antibiótico, começa a tomar antibiótico e às vezes acaba já melhorando, né, os sintomas, a ardência. Então, o que acontece? O paciente para de tomar, já melhorei. Então, tudo errado, né? O antibiótico tem uma dosagem correta para ser tomada, não é verdade? Isso, e isso daí também as bactérias vão ficando resistentes, né? Então, daqui a pouco você entra com antibiótico e não vai resolver. E uma coisa que, graças a Deus, fizeram foi a proibição, né? Foi proibir a venda de antibióticos, né? Foi a melhor coisa, porque era muito... Era discrepante, né? O uso do antibiótico. O pessoal tinha, como a gente brinca, às vezes uma dor no dedo, está tomando antibiótico, né? Então, a hora que realmente precisa daquele medicamento, acabou, não tem efeito. Né? E é o que o pessoal às vezes reclama mesmo. Eu fui no médico, estava com sintomas de infecção urinária, me deram antibiótico, já estou sentindo mal de novo. Mas por quê? Porque não se faz um antibiograma. Tem realmente que fazer cultura de urina com antibiograma, para você
já direcionar certo o descobrir qual o antibiótico correto, né? E não ter como errar. Não tem como errar. Né? Não, e é lógico, você chega comigo com uma clínica importante de infecção urinária. Eu vou colher o exame, eu posso entrar com antibiótico já. Exatamente, mesmo antes do resultado, mesmo antes né, do resultado. Aí o resultado saiu, o antibiótico é esse que dá para eu continuar, eu continuo, senão eu tenho que parar. Porque senão o paciente vai usar o antibiótico e que não é, que não né? é o indicado. E às vezes realmente é o ideal começar com o uso do antibiótico, porque às vezes um antibiograma, a cultura demora um pouquinho para ficar pronto, isso. né? A pessoa não pode ficar horas, né, exatamente esperando para poder, né, tratar essa infecção de urina. E uma coisa que ainda tinha que ser proibido é o uso desses antissépticos, né, urinários, porque tira dor, né? Tira dor. Então, a moçaiada de hoje em dia, né, como a vida sexual está muito liberal, ativa, né? Muito fácil, né, muito fácil. Então eles começam a ter o sintoma, usa esses antissépticos, tira a dor, acabou os sinais, acabou o sintoma, aí, eu estou bem. Aí a coisa pode evoluir realmente para uma pielonefrite e infecção generalizada. Uma coisa bem pior, muito né? pior, né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, falando um pouco a respeito de infecção do trato urinário com a doutora Mirtz e também nesse bloco a Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Mirtz, a infecção de urina, realmente todo mundo, acredito que pensa que seria uma doença comum, uma coisa assim tão boba, né? Mas que pode causar sérios danos para o organismo. Não é verdade? Então, aquilo que nós comentamos agora antes dos comerciais, a pessoa tomar um antibiótico na dosagem correta que o médico prescrever, não tomar pela metade, e às vezes, que a gente ouve também, o paciente às vezes toma metade da dose, tem de novo uma ardência, tem um remedinho em casa lá guardado na metade da caixinha, toma a outra metade da caixinha. Não é verdade, Mirtz? O que você comenta com os nossos telespectadores sobre isso? Não, realmente não pode acontecer isso, né? Se o tratamento não for completo, a bactéria pega resistência, então realmente não vai ter ação nenhuma. Então, quando você precisar novamente do antibiótico, ele não vai fazer efeito. Então, é importante sempre procurar um profissional, né, e tomar a quantidade estabelecida. Né, exatamente. Né? Mirtz, hoje que a Juliana me passou, que tem bastante perguntas, né, dos nossos telespectadores, que é uma coisa que acredito que chama muita atenção, né, de todo mundo, a infecção urinária. Então, se você puder responder para a gente, pode ser? Ok. Juliana, vamos lá na primeira pergunta? Segurar a bexiga cheia pode dar infecção de urina? A pergunta é boa, hein, Mirtz? Não, realmente pode, porque a urina fica parada dentro da bexiga, então as bactérias têm uma possibilidade de proliferar muito mais rápido. Né? Então, por isso que não se deve deixar a bexiga cheia. Tem que se tomar líquido, realmente teve vontade de urinar e esvaziar a bexiga mesmo. Tá? Então não segurar, não, principalmente o pessoal que trabalha, né, Mirtz? Às vezes fica segurando para não deixar o trabalho ali. Puxa, um minutinho, não custa nada, né? Não pode. Realmente é totalmente proibido fazer isso. Né? Próxima pergunta, Juliana. O uso de absorvente diário pode causar infecção de urina? Uma pergunta aqui. É boa também, principalmente para as moças, né? Para as meninas que têm hábito, né? O hábito de usar. Não seria o conveniente, né? Usar os absorventes direto, porque atrapalha a oxigenação, atrapalha todo o sistema urinário ali, né? Então, exatamente. O ideal é não usar constantemente o absorvente, podendo levar a infecção urinária, sim. Próxima pergunta, Juliana. Quais os cuidados que o homem e a mulher devem ter para não adquirir uma infecção de urina? Você comentou agora há pouco, né, Mirtz, dos cuidados e tal, mas acho que é bom, né, reforçar, inclusive o telespectador está perguntando. Nas mulheres, principalmente de vida sexual ativa, né, ter sempre os cuidados de ir no banheiro pós-relação, de urinar e tomar meio banho, né, que seria toda a asepsia. O homem... É difícil o homem ter infecção urinária numa vida mais jovem. A infecção urinária no homem é mais comum acima de 50, 60 anos por causa de problemas prostáticos. Então, sempre acima dessa idade, procurar o urologista mesmo, né? Fazer a rotina direitinho, né? E lembrando que o PSA, que é o hormônio da próstata, ele não invalida nada, né? Na realidade, tem que se fazer o toque, né, que da próstata, e um ultrassom também para você ver o tamanho da próstata. Tamanho, tirar as dimensões, né? Isso, as dimensões da próstata, não só o PSA, né?
Próxima pergunta, Juliana. A infecção de urina é transmissível? Uma coisa que a gente sempre ouve também, né, Mirtz? Isso. Não é transmissível. A infecção urinária, não. Né? Não tem nada, não tem nada a ver com transmissão, né? Transmissão, nada de doença sexualmente transmissível. Próxima pergunta, Juliana. Fiquei sabendo de pessoas com infecção de urina que foram internadas para tratamento e até foram para UTI. É verdade? Tem que deixar muito, né? Tem que tratar rápido, né, Mirtz? Tem que tratar rápido, é o que a gente já comentou, né? A infecção urinária baixa, que é a cistite, se ela não tratada, ela pode subir através da uretra, né, do ureter e até o rim, e isso leva a pielonefrite, que é uma infecção urinária mais séria, levando às vezes até o quadro séptico generalizado, infecção generalizada. Realmente podendo chegar na UTI mesmo, né? Podendo chegar na UTI. Mas isso quando realmente não se passa pega a infecção tempo, desde né? do começo, né? Próxima pergunta, Juliana. Comer pimenta ou alimento ácido pode causar infecção de urina? A gente sempre ouve esse tipo de comentário, né, Mirtz? É verdade. A pimenta, nada, não piora nenhuma infecção urinária. E os alimentos ácidos, a gente até indica, na realidade, quem tem uma infecção urinária mais de repetição, até usar mais a laranja, né? Olha só, então, quem estiver nos assistindo, né? A gente usa vitamina C, é uma das coisas que a gente indica, até para ajudar a evitar um pouco infecções urinárias. Então, nada ácido, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Pode comer a pimentinha, né, Mirtz? Pode comer a pimenta também. Juliana, tem mais alguma pergunta? Doutor Luciano, por hoje é só. Você que está nos assistindo, mande suas dúvidas e sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. E até a próxima semana. Doutora Mirtz, muito obrigado pela presença. Foi muito bom estar aqui conversando com você. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu agradeço de ter voltado ao seu programa. E se alguém precisar ou tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, né? Eu tenho meu e-mail também, se tiver alguma dúvida. Se você quiser deixar o e-mail, então, a gente coloca. mmrbertozzi@hotmail.com. Estou às ordens para esclarecer as dúvidas de vocês. Lógico. Mirtz, mais uma vez, muito obrigado. Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.